Nesta videoaula, vamos iniciar um estudo introdutório sobre fonte de tensão regulada. Então, o que é uma fonte de tensão regulada, né? A primeira ideia é a seguinte: uma fonte regulada ideal, uma fonte de tensão, ela tem na saída, ela oferece para a carga uma tensão constante, ou seja, este nível de tensão não varia. Mesmo que a tensão na entrada da fonte ou a corrente consumida pela carga seja variada, porém VL é constante, ou seja, este dispositivo, esse circuito eletrônico, oferece uma VL constante. Então, esquematicamente, nós podemos representar uma fonte regulada da seguinte forma. Nós temos a tensão de entrada da rede elétrica, por exemplo, 127 volts alternada, passando por um transformador abaixador, onde a relação de transformação é maior que 1, nós teremos então no secundário a mesma forma de onda, com a mesma frequência, porém com uma amplitude menor. E essa amplitude é reduzida em função deste valor A. A partir deste momento, nós passamos por um retificador ou um diodo, 2 diodos com center tap ou 4 diodos em ponte. Na saída desse retificador, nós temos uma forma de onda DC. Então, o que é uma tensão DC, Direct Current? É uma tensão cuja forma de onda não cruza o eixo dos tempos. Esta definição é fundamental. Eu olho para uma forma de onda. Se a forma de onda cruza o eixo dos tempos, ela alterna a corrente. Então eu a chamo de corrente alternada. Se uma tensão, eu olho para a sua forma de onda, e ela não cruza o eixo dos tempos, ela é uma corrente contínua. Então esta é uma DC. Só que ainda existem, né, você observa, né, que existe um ripple, existe uma variação aí muito alta. Então existem um novo circuito mais à frente, que é o filtro. Eu posso ter filtros capacitivos, indutivos, ou a somatória de capacitivos e indutivos. E a gente reduz em muito esta variação, ou seja, o ripple se torna pequeno, tão pequeno quanto se queira, em função do dimensionamento deste filtro. A partir deste momento, essa tensão já pode ser utilizada em praticamente todos os dispositivos eletrônicos, inclusive microprocessados. Porém, se houver uma variação no primário e essa tensão variar, esta varia, esta amplitude varia, e aqui também eu tenho uma variação na amplitude, no seu nível DC. Então é necessário que você coloque mais um estágio na frente do filtro para garantir que, independentemente das variações da tensão na rede, a tensão que você entrega para a carga é constante. Então, este elemento é o regulador. E é isso que nós vamos verificar agora. Então, você pode encontrar isso no Boylestad, página 654, tá, de 2012. Então, o circuito mais simples, ele está apresentado aqui. Ó. É a figura 2, né? Apresenta uma fonte regulada simples, onde os elementos de retificação são de regulação, são R1 e D1. Então, R1 e esse D1 aqui é um diodo Zener. Então, o diodo Zener tem uma característica que o difere de um diodo retificador. Uma das primeiras características, primeiro, ele está polarizado reversamente. Então, aqui eu tenho o mais e aqui o menos, né, na entrada. Então, a corrente circula neste sentido. Tá? Então, ele está trabalhando no terceiro quadrante. Logo mais, veremos mais informações, então, sobre o diodo Zener. E nessa situação, então, o RL, que é a minha carga, ela encontra-se paralelo. Tá vendo? RL está em paralelo com o diodo Zener. Ou seja, a tensão que é ofertada para RL é a mesma tensão VZ,
a mesma tensão de Zener. Tá? Já numa figura 3, tá aqui, ó, é um circuito com maior capacidade de fornecer corrente elétrica para a carga, se comparado com esse. Então, nós vamos apresentar um circuito agora que, através de um transistor, e esse transistor então estará em série com a carga, e o Zener deixa de ser o elemento de regulação e passa a ser um elemento de referência de tensão. E o Q1, que é o meu transistor, ele passa a ser o elemento de controle e o elemento de potência. Então, o que você observa aqui é que você tem então uma tensão de entrada, é a saída do filtro, né? E este quadrado aqui está representando, então, esquematicamente, seria o bloco regulador. Então, está aqui o Zener polarizado reversamente, você tem o transistor, né? E aqui está a carga no emissor do BD135, neste caso. Né? É só um exemplo. Então, nós temos malhas aqui, a malha 1, malha 2, malha 3 e malha 4. Tá ok? Então, nós podemos escrever 4 equações, mais esta equação aqui, que é a equação do transistor, o que me leva a um conjunto de 5 equações que estão descritas aqui embaixo. Então, tarefa de casa, você percorre a malha, VRL mais VBE menos VZ igual a zero. Ok? VCB menos VR igual a zero. E você vai conferindo com essas equações aqui. Ok? Então está aí uma tarefa de casa. Então, se você olha para a equação 1, por exemplo, você observa que a tensão RL ela é a tensão do Zener menos VBE. Então, lá, VRL é a tensão do Zener menos VBE. Então, a tensão VRL no circuito 2, na figura 2, VRL era o próprio VZ. Neste novo circuito, que é o circuito da figura 3, você tem que descontar o valor de VBE, que é da ordem de 0,6 e 0,7, e você vai ver que ele varia também, não é só 0,6 ou 0,7. Então, essa é uma das próximas análises que faremos. Então, olhando para a equação 1, você observa que esta tensão ela é regulada. Por quê? Porque VZ é constante e VBE também, dentro de determinadas faixas, é constante. Tá? Então, existem pequenas variações de VZ, pequenas variações de VBE, que nós vamos estudar a seguir. A primeira delas é em relação à temperatura. Né? Sabe-se que a VBE varia, tá? À medida que a temperatura sobe, né? Essa tensão aqui vai caindo. Então, dependendo da temperatura, você terá um valor diferente na saída da sua fonte regulada, do seu VL. Ok? Então, aqui você também observa, tá aqui, ó, em função da temperatura, tá? E também o seu VBE varia em função da corrente que circula no coletor. Então, isso nós vamos fazer uma simulação lá no Proteus. Tá? Agora, em questão da tensão VZ. Vamos observar o que acontece com a tensão VZ em função da corrente IZ. Nós pegamos aqui um exemplo, a série BZX79, tá? E vamos observar então o que acontece com esta família de diodos Zener. A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, vamos pegar esta família aqui, que é a C4V7. Então observe que abaixo desta corrente IZ, o Zener para de conduzir, ele corta. Acima desse valor, ele entra em avalanche e a sua tensão nos seus terminais é praticamente constante e você pode ir aumentando esta corrente que você não tem grandes variações de tensão nos seus terminais. E você pode chegar até um ponto de IZ máximo, no qual VZ vezes IZ máximo ultrapassa a potência dissipada que esse dispositivo é capaz de suportar e ele queima então por calor. Né? Então dentro de IZK, onde aqui ó, é a tensão é a corrente de joelho, né? É a menor corrente que mantém
o Zener funcionando. É a menor corrente que mantém o Zener na sua região de avalanche. Tá? Até a sua corrente IZ máxima, tá? Nós temos uma tensão praticamente constante. Mas observe que esta reta ela não é paralela ao eixo IZ. Então significa que existe aqui um aumento do valor da tensão sobre os seus terminais à medida que esta corrente aumenta, né? E podemos associar a esta inclinação desta curva uma resistência, né? E essa seria então a resistência de Zener. Observe que para diferentes tipos de Zener, esta inclinação da curva muda. Então, é este valor aqui da resistência interna equivalente de um Zener é maior neste caso deste Zener do que neste, tá ok? Então, essa é o que a gente chama da inclinação da curva na região Zener. Este é o terceiro quadrante. Ele está polarizado aqui reversamente. Tranquilo? Então, algumas informações que a gente tira da folha de especificações do fabricante. No caso do BZX79 C4V7, ele tem um VZ de 4,7 volts com uma potência máxima, que é possível dissipar sobre ele, de 400 miliwatts, tá? E essa é uma temperatura de 50 graus Celsius, tá? Que tem que ser garantida, né? Dentro de algumas especificações, como estar medida próxima do corpo até 8 milímetros de distância do encapsulamento, né? Em cima do seu lead, em cima do seu terminal. E a corrente IZK mínima, tá, extraída também deste manual, é de 1 mA. Então, quais são os valores notáveis, né? São os valores importantes de um diodo Zener C4V7. Primeiro, o seu valor VZ, 4,7 volts. Depois, o seu PZ, que é a sua potência máxima, especificada também pelo fabricante em 400 mW nesta temperatura. Então, eu tiro, né, a partir de cálculos, qual é o valor de IZ máximo. Então, você tem que P igual a VI, então o seu IZ máximo é o PZ máximo dividido por VZ. Então, aqui nós temos 0,4 dividido por 4,7, ou seja, 85 mA. A sua corrente máxima está aqui, então, no item 3, 85 mA. No item 4, você tem o IZ mínimo, também extraída da folha de especificações, 1 mA. Se o IZ mínimo não for especificado pelo fabricante, você pode obter a partir de experimentos no protoboard ou adota-se 10% do IZ máximo. Então agora nós vamos pegar o próximo circuito, que é o circuito 6, né? E vamos calcular o valor de R1 nessa situação. Ou seja, já que eu sei que existe um IZ mínimo e um IZ máximo, né, eu quero saber qual é o R mínimo e qual é o R máximo para garantir essas correntes e para que esse Zener, então, não ultrapasse nem IZ mínimo e nem IZ máximo. Então, os cálculos são muito simples, né? Novamente, V igual a RI, ou seja, este R1 ele pode ser calculado pelo valor de VR1 dividido por IZ. Só que esse valor VR1, o que é, né? É os 12 volts menos os 4,7 que estão colocados aqui em cima do Zener. Então tá lá, 12 menos 4,7. No caso do IZ máximo, é 85 vezes 10 a menos 3, porque eu estou trabalhando, se o R é mínimo, a corrente é máxima. Isso me dá 86 ohms. Se eu quiser saber qual é o valor máximo de R1, mesma coisa, 12 menos 4,7, que é o valor da tensão que fica em cima do resistor, dividido por 1 vezes 10 a menos 3, que é o IZ mínimo. Isso me dá 7K3 ohms. Então aí estão os limites que eu posso trabalhar. Então agora, qual é a proposta? A proposta é simular o circuito o circuito da figura 7, né, com uma carga mínima de 20 ohms, uma carga máxima de 220 ohms e a tensão da fonte de 12 volts. A proposta, então, do item A de simulação é utilizar um transistor BD135 e o diodo Zener, um N4732A da Rotec. Então, você olhando aí nas descrições, aí no link, você vai encontrar o manual deste diodo Zener. Então, baixe esse manual, tá ok?
E item B, supondo que a fonte RZ, ou seja, então é uma outra situação, não é essa, né? Eu quero supor só uma fonte RZ onde eu trabalhe com este diodo Zener, eu quero saber qual é a resistência mínima e qual é a resistência máxima em série com ele. Então, aqui qual é a tarefa? É você montar este circuito, ok? No Proteus, e verificar todas essas correntes e tensões, variando a resistência de 20 até 220 ohm, e esta associação de um potenciômetro com um resistor me permite ter uma resistência mínima e uma máxima dentro dos parâmetros que foi especificado no item A do exercício. E à medida que você for variando, né, você anote aqui os valores de VCE, VBE, VCB, VZ, VRL e ZIRL, quando a resistência tem 20 ohms e quando a carga, né, a resistência, tiver 220 ohms. Ok? Então está aqui o cálculo, né, da resistência mínima e máxima, que é o item B, está aqui colocado, você também confere, referências bibliográficas, e está encerrado essa nossa apresentação. Então a próxima videoaula é exatamente essa simulação no Proteus. Espero que você acompanhe essas duas aulas juntas e façam os exercícios. Até lá!